Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos. Novamente estamos aqui reunidos para o nosso encontro semanal de oração às terças-feiras. Por enquanto ainda estamos conduzindo este culto de forma assim não presencial, mas são momentos preciosos que nós temos, porque orar é um mandamento do Senhor e é gratificante para nós buscarmos a Deus. E o fazemos porque não somente está na sua palavra, uma ordenança do Senhor, que oremos em todo o tempo, mas pela grata satisfação de sabermos que o Senhor está conosco nesses momentos de oração, que a oração não é um monólogo, não é? A gente fala e Deus nos responde. De uma maneira ou de outra, Deus sempre fala conosco. Então eu quero convidá-los a passarmos alguns momentos aqui preciosos de oração. Há muitas razões para orarmos, né? Em favor pessoal, em favor da família, em favor dos irmãos. Há muitas necessidades, empregos, pessoas enfermas, problemas emocionais, de toda ordem de situação nós precisamos estar orando e clamando, né? Não podemos deixar de orar pela nossa nação, pelo presidente da República, pelos seus ministros, pelos poderes constituídos, né? Para que o Senhor possa estar abençoando com as suas mãos estendidas sobre esse país, não é? Abençoando, confirmando. O apóstolo Paulo diz que nós devemos estar em oração constante por aqueles que nos governam, não é? Então vamos estar orando. Quando fala sobre aqueles que nos governam, é sobre todas as esferas federais, né? Supremo, Congresso, Senado, Presidência da República, que esse é o executivo. Precisamos orar por eles. E a gente tem orado pouco, né, pela nação. Nós temos que ter um momento em que clamamos pela nação de modo geral, né? O Brasil é uma potência e pode se tornar uma potência extraordinária, né? Porque esse país tem tudo, tem riquezas naturais, tem uma biodiversidade, mas precisa de pessoas levantadas por Deus, sem aquela ganância do dinheiro, né? Tem muita gente que está lá fazendo coisas desagradáveis, achando que vão levar isso para onde eles vão. E não vão. Não é ninguém, aliás, vai levar coisa alguma daqui. Tudo que fizemos, edificamos e conquistamos aqui vai ficar, não é? A Bíblia, aliás, diz que muitas vezes somos ricos nesse mundo, mas não somos ricos para com Deus. E nós precisamos estar buscando essa riqueza espiritual. Então temos que orar sim por aqueles que nos governam para que tenhamos uma vida sossegada e tranquila. Amém? Vamos orar dando início a esses momentos preciosos? Pai de amor, em nome de Jesus, queremos te agradecer porque o Senhor nos tem dado esses preciosos momentos para orarmos e clamarmos pelo nome do Senhor. Dá-nos assim a tua bênção. Ó Deus, nesses momentos, nesses minutos que vamos passar aqui em oração, buscando e clamando a tua face. Ó Deus, já de antemão, nós entregamos nas tuas mãos a vida dos nossos familiares, dos nossos irmãos, pelos que nos governam, pelo país. Ó Deus, são tantas as necessidades e tantos os motivos, mas nós cremos que o Senhor é um Deus misericordioso, longânimo, perdoador, capaz, Senhor, de nos atender. Ah, Senhor, mesmo a despeito de nós mesmos, porque nós não temos nenhum merecimento, mas é pela graça de Jesus que o Senhor ainda nos dá alguma coisa. Muito obrigado por isso. Senhor, que a tua palavra que vai ser lida, pregada nesses minutos, sejam para nós motivo de edificação. Em nome de Jesus é a nossa oração agradecido, Senhor. Amém e amém. Eu só quero cantar 2 hinos e depois vou trazer uma palavra. Esse primeiro hino diz: Cristo é meu, sim, Cristo é meu. Cristo é meu, sim, Cristo é meu, minha vida se transformou depois de buscar, tanto procurar
e achar só ilusão. Seu perdão Jesus trouxe a mim, nova luz minha vida ganhou. Quero então cantar e ao seu lado andar, toda a vida lhe entregar. Vivi sem motivo, vivi sem razão, mas hoje a paz que eu sinto quero ver em cada coração. Quero amar como Cristo amou e o seu sangue por mim derramou. Quero então cantar e ao seu lado andar, toda a vida lhe entregar. Vivi sem motivo, vivi sem razão, mas hoje a paz que eu sinto quero ver em cada coração, cada coração. Quero amar como Cristo amou e o seu sangue por mim derramou. Quero então cantar e ao seu lado andar, toda a vida lhe entregar. Cristo é nosso, né? Cristo é meu. Cantares, lá no capítulo 3, verso 3, se não me engano, diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Que afirmação maravilhosa. Esse outro hino que eu quero cantar fala que um dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Um dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser Marte da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vinda foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é meu Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser Marte da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo
de amor. Por isso eu canto, Ele é meu Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá, outra vez aqui. Por isso todos juntos, em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá, outra vez aqui. Por isso todos juntos, em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá, outra vez aqui. Por isso todos juntos, em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Glória a Deus. Meus amados, eu quero falar justamente sobre esse tema da volta de Jesus. Eu quero fazer uma abordagem, mas não propriamente e exclusivamente falando sobre esse assunto. E eu quero que os irmãos abram suas Bíblias aí na primeira carta aos Coríntios 3, verso 10 em diante, que diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, coloquei eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode colocar outro fundamento além do que já existe, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia, grava esta palavra, o dia, fala de tempo, né? Porque o dia a demonstrará, pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Amém? Bem, essa palavra que Paulo escreveu à igreja, devemos sempre ter em mente que ele está escrevendo aqui especificamente para um povo que já servia a Deus, que era os irmãos da igreja de Corinto. Quero lembrá-los, não é, que há uma especificidade que precisa ser destacada sobre os irmãos da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que ostentava uma certa cultura, que era uma cidade grega, né? A Grécia era o berço da filosofia, e era uma igreja também composta por pessoas ricas e de alto padrão cultural e financeiro, né? Eu não sei, mas parece que determinadas situações na nossa vida, o nosso status social, a nossa conta bancária, muitas vezes define muitas pessoas em função disso, né? Tem muitas pessoas que acham-se muito importante porque tem muito, e isso desmerece os que têm pouco, né? A igreja de Corinto foi repreendida logo no capítulo 1, quando o apóstolo Paulo fala, né, que era uma igreja exigente, uma igreja que dizia, né, eu sou de Paulo, sou de Cefas, sou de Apolo, sou de Cristo, ou seja, uma igreja dividida em facções, uma igreja, né, dividida por causa da questão cultural, da questão social. E aí o apóstolo Paulo, ele vem nessa carta falando justamente sobre essa postura dos coríntios, né, dizendo que as pessoas não podem ser medidas pelo seu fator cultural, e ele quando diz, vejam que não são muitos os de cultura que são salvos, né? Não são muitos os nobres que são salvos, né? Mas Deus, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação.
Então esse é o primeiro ponto que nós devemos analisar nesta epístola, né? E aí o apóstolo Paulo está falando sobre, e quando eu destaquei aqui a palavra dia, porque ela está colocada aqui de uma maneira a nos levar a pensar sobre o dia da volta de Jesus. É exatamente isso que ele está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo, eu vou ler novamente o verso 13, diz assim: a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. O dia, ou seja, tudo que nós fazemos, tudo que nós construímos com relação à obra de Deus e ao reino de Deus, o nosso ministério na igreja, a nossa vida como pai, a nossa vida familiar, tudo que nós colocamos em cima desse fundamento. Imaginemos uma grande obra, né? Paulo diz assim, eu como sábio construtor coloquei o fundamento. Qual é o fundamento? Você numa obra, numa casa, seja qual for a construção, a primeira coisa que se faz é a base, que fica enterrada e ninguém vê. Gasta-se muito dinheiro ali, muita ferragem, porque é aquilo que vai determinar a sustentação da casa. Uma casa sem sapatas, sem amarrações, sem ferragens, lá na terra, você tem que cavar e dependendo do lugar, né, do terreno, você tem que ir mais profundamente até achar o que na construção se chama de firme, é o firme da obra, do terreno. Tem terreno muito mole, você cava, ele vai aceitando, né, aquelas enxadadas e ela fofa, até quando ela chega no lugar, dura, ali chama-se o firme. Tem lugares que com 1 metro você encontra o firme da obra. E tem outros que você tem que cavar 3 metros, 4 metros. Paulo disse que fez essa fundação, colocou este firme fundamento e ali ninguém vê. Ele passou por ali, estabeleceu a mensagem evangélica, apresentando Cristo Jesus como Senhor e Salvador, falou sobre o batismo, falou sobre os dons espirituais, falou sobre a vida cristã, ele estabelece isso, mas ele sai, vai para outros cantos e outros ficam ali, pastoreiam aquele rebanho. Então ele diz aqui, eu como fiel e sábio construtor, coloquei o fundamento. Ele como sábio colocou o fundamento. Tem muitas pessoas que numa construção faz isso de forma assodada, precipitada, demonstrando total inexperiência no riscado, com relação à obra, né? Aí ele faz um prédio bonito, aí você olha, quantas vezes a gente viu isso na televisão, aquele prédio desmorona. Por que desmoronou, né? Porque não teve sustentação. Às vezes você faz uma sustentação para 1, 2 andares, o cara quer colocar 4, 5 andares em cima daquilo e aquilo cai. Não é? E grandes são as perdas, vidas que morrem, o prejuízo material, vai muita coisa embora, né? Paulo ele construiu uma sustentação sólida, que é a mensagem evangélica, é a mensagem de Jesus. E nós precisamos estar com essa mensagem firme, né? Ele diz assim, olha, se outro vier e vos anunciar outro evangelho, além desse que eu vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. Ainda que um anjo desça do céu e vos diga uma outra coisa, não creia. Se eu mesmo vier e vos falar uma outra coisa, não creia, porque o que eu vos ensinei é aquilo que eu também recebi. Muito bem, o segundo passo, ele diz, olha, agora veja como cada um constrói em cima dessa fundação que já está posta. Aí fala das nossas obras. Aqui ele está falando daquilo que nós exercemos como corpo de Cristo, como servos de Deus. No culto de domingo, antes de ontem à noite, eu estava ouvindo aquela linda mensagem do pastor Alex. Que palavra poderosa Deus colocou no coração do pastor Alex. Quando ele falando das atitudes do crente, que tem que ser consoante, em obediência à palavra de Deus. Às vezes a gente está vendo um irmão ali precisando e a gente se recolhe. Nós retraímos a nossa mão. Ele está falando uma família com 7 filhos, tudo com cabelo grande, porque não tem dinheiro para pagar. E às vezes na igreja tem 2, 3, 4 pessoas que cortam, deviam se oferecer, diz, irmã, eu estou vendo a sua luta, deixa eu vou vir aqui um dia só para cortar o cabelo de graça para os irmãos. Isso é vida cristã.
Então, quando o apóstolo Paulo escreve isso aqui, diz, olha, veja como cada um edifica sobre esta fundação já colocada. Porque a fundação você pode fazer com diversos materiais, de ouro, prata, pedra preciosa, feno, palha. A obra de cada um, aquilo que cada um fizer, será demonstrada naquele dia. Por isso que a expressão o dia a demonstrará. Esse o dia é o dia do acerto de contas. É o dia em que Deus vai nos trazer e face a face nós vamos colocar a nossa construção. Deus nos deu um ministério, Deus nos deu uma obra e muitas vezes nós a desenvolvemos, ela se multiplica. Outras vezes nós escondemos aquele talento na areia e devolvemos depois sem nenhum lucro para o proprietário. Isso é muito ruim. Mas às vezes a gente parece que faz uma obra, tem muitas pessoas que fazem uma obra assim, quem olha de fora diz assim, que obra portentosa, que obra magnífica, mas às vezes aquilo não dá em nada, não dá em nada, não é? Eu já contei isso uma vez, né? Quando eu me casei, eu tinha lá em casa um pouco de ouro, né? Esse restinho de ouro, é brinco, é uma pulseirinha, um cordãozinho e etc, um anelzinho daqueles quebrado. Quem fez a minha aliança foi um irmão da igreja, que ele era ourives, né? E eu fui na casa dele, e ele tinha lá um buril, e ele lascou ali o fogo do buril em cima daquele ouro num pratinho, e aquele ouro foi derretendo, e ficou líquido. E ele colocou lá um material para depurar o ouro, né? Para afastar as impurezas do ouro. Mas era ouro. E ali eu fiz a minha primeira aliança. Me lembrei de um colega, há muitos anos, no meu trabalho secular, e ele achou lá nos pertences da mãe, né? Ele não era crente, ele achou lá nos pertences da mãe uma bola assim, dourada, de metal, né? Que parecia um ouro. Ele, puxa, isso aqui é ouro. Muito bonita mesmo, não era muito grande. E ele levou para um ourives derreter aquilo ali, e para ele ver, ele queria vender, queria um dinheirinho, e o ourives pegou aquele negócio e pingou um ácido em cima daquilo. Imagine o que aconteceu, né? Derreteu aquilo. Aquilo não era nada. Se fosse ouro, aguentava, né, o ácido, mas aquilo murchou assim, igual um plástico. Quando ele jogou aquele produto, ele disse, olha, isso não é ouro, não é nada, e você ainda está me devendo esse ácido que eu pinguei aí em cima. Então, na nossa vida espiritual, nós temos que ver como nós edificamos sobre este fundamento fiel. Porque o dia a declarará. Na volta de Jesus, que está muito próxima, nós seremos provados. Se a obra que cada um desenvolveu foi feita em Deus, se a obra que cada um construiu foi edificada no Senhor, vai permanecer. Mas se foi uma obra de palha seca, já viu? Que queima rápido, ela não permanece. Precisamos edificar de tal maneira que o que nós fazemos, de fato, o valha. A nossa vida cristã, nós precisamos ter em mente, irmãos, que aquele dia se aproxima. Quanto mais vai passando os dias, aquele dia vai chegando. O dia do acerto, o dia em que vamos estar cara a cara com Deus, o dia em que nós vamos estar frente a frente com o Senhor, para prestarmos contas daquilo que nós temos feito em todas as áreas da nossa vida, seremos cobrados. Eu gosto muito de uma palavra que tem lá no livro de Provérbios que diz que o Senhor nos deixou livres para fazermos o que quisermos. Temos liberdade. O cristianismo não é um evangelho de proibições. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Olha, nós podemos tudo. A Bíblia diz assim, olha, primeiro, tudo posso naquele que me fortalece. Segundo, eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então eu posso, mas
eu tenho limites. A Bíblia diz assim: vocês podem fazer o que vocês quiserem, sabedores, porém, que de todas as coisas Deus nos pedirá conta. Aquele dia está cada vez mais próximo de nós do que quando aceitamos a fé. O dia do arrebatamento da igreja, o dia dessa grande parousia, o dia deste evento que vai marcar novamente a história da humanidade, que a vinda de Jesus há 2000 anos atrás dividiu o antes de Cristo e o depois de Cristo. Que, aliás, alguns políticos querem tirar esse AC e esse DC. Eles querem tirar o nome de Cristo. Aconteceu lá em São Paulo, né? Fizeram isso lá, mas a pressão popular não deixou. Então, Cristo marca a história quando ele veio há 2000 anos atrás. Este novo evento, essa parousia, ou seja, o arrebatamento da igreja, que não será a olhos vistos, né, mas será um evento exclusivamente da igreja, a igreja que vai participar deste momento. O que diz a palavra de Deus? Que nós seremos arrebatados. Aí vai se entrar um outro período da história, uma nova dispensação. Mas o que me chama a atenção, e eu quero deixar aqui para os irmãos, é a expressão do apóstolo Paulo, carregada de sentimentos e de verdades. Essa palavra do apóstolo Paulo está carregada de um sentimento, de um alerta muito grande, porque o dia declarará, ou seja, vocês podem fazer o que quiserem, mas vejam como faz, vejam o que faz, vejam como vocês edificam, vejam como vocês se conduzem, vejam como vocês edificam a vida espiritual, o que vocês pregam, o que vocês vivem, porque o dia a declarará. E dependendo do que fizemos, meu irmão, já pensou diante de Deus, a nossa obra vai ser provada. Você sabe que essas pontes que estão sobre rios e tal, todas elas têm uma fundação ali. Aquele material, por exemplo, o cimento que eles vão usar para fazer uma ponte, dependendo do material onde ele vai ser colocado, se vai ser dentro da água, se vai ser num lugar seco, então eles fazem um pouco de cimento, uma mistura de cimento lá no laboratório, e aquilo fica secando ali. Imagina assim um torrãozinho assim um roliço de concreto, ele fica ali, coloca ali uma mistura 2x1, 2,5 por 1, faz aquilo ali, aquilo fica 28 dias curando, né? O concreto, ele tem 4 curas, né? Uma com 7, outra com 14, outra com 21 e outra com 28. Só te tiram aqueles taipais ali, normalmente com 28 dias. Aí aquilo ali vai para uma prensa, com não sei quantas toneladas, para ver até o peso que ele consegue resistir sem quebrar. E aí eles podem medir, ver o que vão colocar lá na ponte. Na nossa vida espiritual é assim. O Senhor vai nos chamar naquele dia e dizer assim: me apresenta aí o que você fez. Qual foi as obras que você fez? Quais foram as obras? O talento que eu te entreguei, o que você fez dele? O dia demonstrará. Se o que fizemos foi realmente algo relevante, pequeno que seja, mas relevante, ela fica. Tá? Mas se não, vai ser igual aquele metal do meu amigo que derreteu diante do ácido, que não se sustenta, né? E aí a Bíblia diz, olha, se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá perda. O tal, todavia, será salvo, mas como que pelo fogo, não é? Nós não queremos ser só salvos, nós queremos ser salvos, mas nós queremos ter alguma coisa relevante para apresentar para Deus. Tem muitas pessoas aí com muitas funções, com muitos cargos, com muitos títulos, mas as suas obras não são perfeitas. E tem outras que são anônimas, que ninguém a conhece muito na igreja, ela não tem nenhum título, mas quantas vidas ela foi usada para Jesus salvar? Quantas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho através dessas pessoas anônimas? A obra de cada um se manifestará naquele dia. E esse dia, irmãos, para encerrar, está cada vez mais próximo de nós. Tá bom? Olhe para as coisas que estão acontecendo hoje. O mundo está em convulsão. As famílias estão em convulsão.
Há uma crise mundial sem precedentes na história. E Jesus, quando fala da sua vinda, ele aponta para essas situações que nós estamos vivendo hoje. Dias dramáticos, dias difíceis. Jesus está mais próximo de nós do que quando aceitamos a fé. A obra de cada um se manifestará porque o dia a demonstrará. Que Deus nos ajude, irmãos. Que tenhamos conhecimento e clareza de que precisamos ter uma vida muito mais íntima de Deus. Vamos orar? Junte-se a nós nessa oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós clamamos a Ti. Mais uma vez, Senhor, como já o fizemos no início desse culto. De um modo geral, nós clamamos pela igreja, mas há tantos irmãos que precisam das nossas orações de um modo muito particularizado. Nós nos lembramos da Tua serva Luzia, diaconisa. Senhor, conforta o seu coração, o Senhor sabe dos porquês, o Senhor tem as respostas, e nós aceitamos aquilo que o Senhor tem determinado para nós, que nós procuramos ser servos obedientes, Senhor. Conforta o coração dessa família e abençoa a vida da Tua serva. Abençoa aqueles irmãos também que estão enfrentando dificuldades, esses irmãos que estão sofrendo dores, enfermidades. O Teu servo Vilmar, presbítero da Tua casa, que está aguardando o momento ainda do seu transplante. Sê com ele, meu Senhor. Sê também com o presbítero Jorge, que luta para o momento para que seja operado, Senhor, dessa enfermidade que ele tem carregado. Nós repreendemos todas essas enfermidades em nome de Jesus. Que a bênção de Deus seja sobre os irmãos, sobre a vida da Tua serva Rosane. Senhor, sobre o Teu servo pastor Nicolau. Muito obrigado porque os Teus servos, ó Deus, estão firmados na Tua presença, que a Tua serva teve alta, já está bem em casa. Nós Te agradecemos pela vida deles. De um modo geral, nós oramos, ó Deus, pela Tua igreja no Itamaraty, pela vida de cada irmão. Nos lembramos da família Quintela, Senhor, que perdeu semana passada o Lucas, tão novo, Senhor, tão prematuramente. O Senhor é poderoso para confortar essa família e a Tua igreja que está abalada. Nós oramos a Ti e clamamos, ó Deus, por misericórdia. Fica conosco no decorrer dessa noite, nesses momentos preciosos de oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos os irmãos e com a igreja de Deus espalhada sobre a terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe.